Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal do YouTube, que Deus em Cristo possa estar abençoando abundantemente todos vocês. Meus amados irmãos, na noite anterior eu tive uma experiência muito forte que eu pude entender algumas coisas concernente o quê? Concernente como o inimigo ele é sagaz. Eu estava aqui num quarto em oração e depois eu me deitei. Isso era por volta de umas 2h pouco da manhã. E a minha esposa, ela ficou ali na sala estudando e a mensagem que ela ia ministrar. Ela se dedica muito com a mensagem que ela vai pregar, se dedica muito na oração, no jejum, porque eu sempre falo para todo mundo, qualquer um pode pregar a palavra de Deus, muitos não pregam por falta de interesse e dedicação, porque para você poder pregar o evangelho, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, você precisa se dedicar, oração, jejum, estudo e vigilância. E nisso, eu me deitei e veio 3 demônios em cima de mim. 3 demônios veio em cima de mim. Eu comecei uma guerra, uma batalha espiritual e comecei a orar e repreender. Veio o primeiro, eu repreendi. Depois veio mais 2 e veio os 3 juntos em cima de mim. E furioso, com muito ódio mesmo, em cima de mim, tentando me enforcar, eu repreendendo ele. E quando foi que 2 saiu, o último, o terceiro parecia ser bem mais forte do que os outros 2, ele falou bem assim, eu vou, mas eu estou observando a tua esposa, eu estou observando ela. Eu levantei, fui até a minha esposa e falei com ela, vigia, que o diabo está te observando, ou seja, ele me intimidou, caçando uma brecha. Você entende, irmãos, como que o diabo ele age? Ele caça algo em uma pessoa da família. Se ele não consegue atingir essa pessoa, ele fica furioso e ele fica sondando, caçando alguma brecha na família. Pastor, por que Deus permite acontecer essas coisas? Deus permite para que a gente venha estar em alerta. Primeiro, para minha esposa dobrar a vigilância. E segundo, Deus permite para poder saber que o diabo não está com brincadeira. Que de fato nós estamos em uma batalha espiritual. Recentemente, um demônio ele veio em cima de mim que eu nunca tinha visto aquilo antes na minha vida. Nesses anos todos de ministério, eu nunca vi um demônio daquele jeito. Ele veio, eu deitei, e eu contei para os irmãos isso aqui, eu deitei, e eu ainda acordado, quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi o vulto preto. Ele veio com uma velocidade tão rápida e me neutralizou e puxou uma espada e botou no meu pescoço e começou a tentar serrar. E nisso eu lutando, repreendendo. E quando começou a cortar assim um pouco, comecei a sentir minhas forças indo embora. E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo, se você morre aqui, você também vai morrer no mundo físico. Lute pela tua vida. E ali eu comecei a orar e repreender, lutando, repreendendo. Ouvi um dos irmãos da nossa igreja orando por mim, a importância de estar orando pela liderança, de estar orando pela vida daqueles que estão constantemente na linha de frente, batalhando, lutando contra principado, potestade, demônios. A gente entra nos lares, entra nas casas, a gente ora por pessoas constantemente. Então, aqueles demônios, quando a gente ora e repreende, fica furioso e vem atrás da gente. E fica observando, caçando alguma brecha. E nisso eu consegui vencer aquele demônio ali, no nome de Jesus, saiu. E na noite anterior agora, eu achei interessante isso. Tipo a ameaça desse demônio. Ele falou, antes disso, ele falou assim, eu estou observando a tua esposa. E isso nos dá a entender em dobrar a vigilância e saber que o diabo, ele é sagaz. Ele fica permeando entre uma família,
e fica olhando aonde vê uma brecha para que ele possa entrar e para que ele possa atingir. Se ele não consegue te atingir de uma forma direta, ele vai tentar usar alguém, ele vai tentar atingir alguém, melhor dizendo, para tentar lhe atingir. Eu estou bem com a minha esposa, nós está dobrando a oração, a vigilância, porque o diabo, ele está constantemente, se tem uma pessoa, para que você possa entender, o diabo, ele é paciente, ele fica observando, ele fica sondando, ele fica caçando alguma brecha para poder lhe atingir, e ele fica esperando. Quanto tempo for necessário, ele vai esperar, e quando ele vê uma brecha, ele derruba. É por isso que a gente temos que estar constantemente em vigilância. A vigilância, ela é crucial na vida de um cristão. Jesus, ele disse: vigiai e orai, porque de nada adianta se eu orar e eu não vigiar. Escute isso aqui. Se eu orar 2 horas e jejuar o dia todo e eu não vigiar, o diabo usa aquela energia, aquela força, aquele poder contra mim mesmo. Porque o jejum e a oração sem a vigilância é uma arma que o diabo usa contra nós mesmos. Você já viu pessoas que orou e jejuou e o diabo derrubou? Tinha um primo nosso que ele quebrou o jejum com um copo de cerveja. Ele estava o dia todo em propósito. Ele foi na casa de uns parentes nossos, chegou lá, o povo estava tomando cerveja. E quando ele vivia nas práticas mundanas, ele gostava de cerveja. E meu primo, quando me contou isso na época, eu achei muito interessante, muito forte. Por quê? Porque estava em consagração. E quando ele foi lá, o pessoal estava tomando cerveja. E falou: toma aí, bebe só um copo, tá calor. E nisso ele foi indo, ele quebrou o jejum com um copo de cerveja. Ou seja, se você estiver jejuando, quanto mais você jejuma e quanto mais você ora, se você não vigiar, é uma força que o diabo vai usar contra você mesmo. Você pode perceber, se a pessoa ela orar, se ela for para o monte, passa lá no monte 2, 3 horas em oração, em consagração, e desce do monte e não vigia, a pessoa se atribula, a pessoa se afasta. Deixa eu contar aqui um caso que aconteceu comigo. Eu fui para o monte um tempo atrás com um pastor de outra denominação, e a minha esposa, e eu não gosto muito de subir para o monte com outros irmãos de outras igrejas, porque eu não conheço a vida deles. Os que congregam comigo, eu tenho autonomia de ensinar, de doutrinar e de falar. Outros de outras denominações, eu não tenho a mesma autonomia e a mesma autoridade, porque lá tem um pastor deles e tem a liderança deles. Então não adianta, às vezes eu falo algo aqui, mas chega lá a liderança fala outro. E nós subimos para o monte, isso aqui é muito interessante, irmão. Eu vou compartilhar algumas experiências que o Espírito Santo de Deus trouxe aqui na minha mente agora. E nós estávamos no monte, eu chego no monte, irmão, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de chegar no monte, converso com os irmãos, nós dobramos o joelho, nós vamos orar. Nós dobramos o joelho e vamos orar. Terminei de orar, eu levanto ali, eu gosto de orar pelo pessoal do canal do YouTube, eu gosto de mandar um áudio ali orando pelo povo, eu oro também ali por meio de um vídeo, depois nós louvamos uns 2 hinos da harpa, a gente ora e a gente desce. Esse é o propósito do monte. Monte não é lugar de bater papo, não é lugar de ver paisagem, monte é lugar de você ir orar. É um separamento. Você com Deus, um lugar que você tem que ter uma liberdade maior de clamar, de chorar, de gritar. Então, o monte é para isso. Você é lugar de você clamar. Não é que lá se torna um lugar mais santo que os outros, não. O sacrifício, ele é maior. E Deus é detalhista. Deus vê o sacrifício de quem sobe no monte, irmão. Deus vê o sacrifício de quem ora em casa, de quem ora na igreja. Deus vê o sacrifício de cada um. Então, muitos falam assim, Deus não quer sacrifício. Mas Deus vê o sacrifício e Deus vê a dedicação e o esforço de cada um de estar buscando a sua presença. E esse pastor do outro ministério, ele ficou ali, irmão, subindo um monte, descendo um monte, pegando lenha. Eu fiquei de meia-noite até mais ou menos umas 3h30 em oração. E esse pastor o tempo todinho. Descendo um monte, subindo um monte, pegando lenha e alimentando fogueira. E quando nós terminou ali por volta de 5 horas da manhã, eu falei assim, irmãos,
Aqui é lugar de orar. Aqui é lugar de nós clamar ao Senhor. Então, os irmãos que vão descer aí do monte, estejam em vigilância. E nós descemos. Quando eu cheguei em casa, eu deitei e eu tive um sonho com esse pastor. Um pedaço de cana na mão, quebrando milho. E atribulado, sem camisa. Ele estava sem camisa, um pedaço de cana e quebrando milho, quebrando, batendo, tribulado, destruindo com os pés de milho tudinho, como se fosse uma chácara. Quando eu acordei de manhã, por volta de umas 9 e pouco, quando foi mais ou menos às 11 e pouco da manhã, a esposa dele mandou mensagem para a gente. E falou assim, o pastor está atribulado aqui. Está atribulado, está revoltado com a vida, já me ofendeu, foi muito. A esposa dele já é mais de idade. Ele falou que vai arrumar mulher nova, que tem capacidade de arrumar mulher nova. E atribulado. Aí quando eu fui lá, ele estava deitado em cima da cama sem camisa. Do jeito do sonho que eu vi, atribulado. E com 38, canela seca, com 38, e falando que estava revoltado, que ia matar, ele não queria saber de nada. Eu só falei bem assim, lembra que eu falei do monte? Que monte é lugar de orar e lugar de vigiar. Como qualquer, se eu for lá do meu quarto da igreja, eu tenho que estar em vigilância. Tem que ter uma visão aberta, irmão. Muitos não entendem isso. Eu estou falando aqui. Pensa que é brincadeira as coisas de Deus e não é. As coisas de Deus é muito sério, mais do que muitos pensam que é. Veja bem. Eu sei que ele ficou, sabe quantos dias assim? Ele ficou quase 10 dias tribulado desse jeito. Até que ele voltou ao normal. Por 10 dias, ele voltou ao normal. Uma outra vez, isso aqui foi muito forte. Eu estava pastoreando no setor leste. E eu não gosto, irmão, de subir para um monte com irmãs. Eu gosto de subir ali mais aos varões. E às vezes, quando minha esposa vai, então vai algumas irmãs. E essa irmã tinha acabado de vir de outro ministério para o nosso ministério na época. E ela estava com os esmaltes vermelhos. E eu falei assim, irmã, o nosso ministério tem uma doutrina. E o esmalte vermelho, esses esmalte, se você for lá no terreiro de Macumba, quando as pessoas dessa entidade lá, você vai ver que as unhas dela, que é a cor preferida, é as unhas grande vermelha. Hoje em dia tem unha portiça, né, irmãos? É tudo falso, até cílios coloca, é tudo artificial. E muitas mulheres estão caindo nesse conto, que é totalmente uma ilusão e um engano. E veja bem que ela falou assim, não, pastor, mas isso aí é ser religioso. O nosso pastor nos explicou tudo sobre isso. Eu falei assim, irmã, tá bom, irmã quer ir para o monte, eu não vou ser chato não, a irmã pode ir com nós, mas esse negócio de unha vermelha aí, esse negócio não é coisa de Deus não. E eu ali, a gente como pastor, paciente, querendo sempre aconselhar, ajudar a pessoa, porque a gente sempre quer alcançar a vida que é a pessoa. Enfim, nós subimos para o monte. Quando chegou no monte, irmão, nós estávamos ali orando e orando. Quando deu 30 minutos, mais ou menos 1 hora de oração, deu mais ou menos 1 hora e meia, eu levantei do joelho e falei assim, vou fazer um ciclo de oração, já perto e vim embora. Pegamos na mão e começamos a orar. E essa irmã caiu no chão e começou a gritar. A irmã gritando, e ela comendo as unhas, irmãos, tentando arrancar aquele esmalte da unha ali, e nós orando, repreendendo, e a pombagira que estava na boca dela, dizendo, eu vou levar ela, a pombagira fala assim, eu vou manter ela dentro do inferno, o inferno é o lugar dela, e ela gritando, e arrancando, tentando arrancar as unhas, até que eu peguei, dei um grito, e falei assim, Satanás, solta a alma dela em nome de Jesus, solta a alma dela agora. E ele soltou a alma dela e ela subiu de volta. Ela subiu chorando. E ela falou assim, pastor, eu estava dentro de um lugar escuro. E os demônios estavam arrancando meus dedos, arrancando minhas unhas. E falando que aquela unha me pertencia a ele. E ela ali gritando. E ela disse que estava sentindo muita dor. Vimos os demônios arrancando as unhas dela. Puxavam os dedos dela com muita força. E ela queria voltar. E eles segurando a alma dela lá. Até que, por isso que ela estava ali tentando arrancar no mundo físico, nós olhando ela tentando arrancar as unhas, os esmaltes da unha. E por fim, que quando ela voltou, que ela contou tudo isso, ela falou assim, pastor, eu estava cega, isso tem a ver sim, esse esmalte da pombagira.
pombagira que usa esse trem. Esse negócio não é coisa de Deus, não. Enfim, depois daquele dia ali, do monte mesmo, ela começou a arrancar tudinho em cima do monte, irmão. Ela começou a arrancar em cima do monte os esmalte, comendo com a linha assim, ó. Ela tava puxando, arrancando tudo. Você não quer isso na minha vida mais, não. E ela deixou de usar. Eu fui ministrar numa igreja, aqui na nossa cidade mesmo, e uma moça foi manifestou o demônio, mostrou o espírito da morte nela, manifestou o demônio. E veja bem, quando ela manifestou o demônio, eu pedi para uma obreira poder segurar, porque eu sou muito cauteloso, não gosto de estar botando mão em mulher. Sou muito cauteloso, isso se chama vigilância, irmão, vigilância. Eu falei assim, eu fui chamar a ombreira. Quando a ombreira se aproximou dela, que eu levantei a mão, a ombreira manifestou o demônio também, caiu no chão. Manifestou três, as duas ombreiras se aproximou, meio veio uma, veio a outra, manifestou, ficou as três manifestando o demônio. E o pessoal da igreja ficou espantada. E eu falei assim, sabe onde é que o demônio tá, irmão? Vou te mostrar. Tava debaixo da unha dela, irmão. Ela tava com os esmaltão vermelho e as unhonas da mão e do pé. E ela tava assim, ó, enxergando uma em cima da outra. Enxergando. E ali eu repreendi o demônio. Eu falei assim, olha, vocês falam que não tem nada a ver isso aqui, mas tem a ver. Esses esmaltes, lá no terreiro de Macumba, lá onde dessas entidades, você veja bem que maneira que eles gostam de usar. Quando eu era mais garoto, mais novo, eu não era nem evangélico, eu tinha os meus 13 para 14 anos, mais ou menos. Uma esposa de um primo meu, ela manifestava o demônio sozinha na casa dela. E sempre nós ia para lá poder assistir filme, comer pipoca, aquela coisa toda. E um dia eu estava sentado lá assistindo, penso que não, ela entrou para o quarto, passou um batonzão vermelho, soltou o cabelo, botou uma roupa sensual, pintou as unhas de vermelho, passou uma maquiagem bem forte e pegou um cigarro e acendeu. E eu corri, fui na minha mãe veio, minha mãe na época era da Igreja Universal, e ela começou a repreender o demônio. Sai, demônio! O demônio olhou para ele e falou assim, ó, tu quer me repreender, você chupa a minha chupeta? Minha mãe fumava na época. Você chupa a minha chupeta, que é o cigarro. Você não tem autoridade sobre mim, não. E ela, em nome de Jesus, ele falou, você não sai. Você não tem autoridade para usar esse nome contra a minha vida, não. E nisso, aí mandou chamar o meu primo, que é o diácono Valdo. Ele orava muito, ele jejuava muito. Irmão, quando ele pisou o pé num portão, o demônio começou a dizer, tá me queimando. Ah, não, ele aqui não. Sentiu a presença de Deus, na verdade, na vida dele. Ele levantou a mão e repreendeu aquele mundo. Sai no nome de Jesus. Ela voltou ao normal, ela foi lá, tirou o batom, ela foi lá, tirou os esmalte e ficou normal. Você entende, irmão, que essas coisas, tem irmãos aqui no canal que tem dúvida. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia também nos ensina santificação do corpo, da alma e do Espírito. Seja irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você entende, irmão, que aquele que mexe mais nesse templo está adulterando o que Deus fez. Tudo que Deus fez é perfeito. Eu não estou falando de higiene, irmãos. Eu não estou falando de ministério que proíbe a mulher até de depilar, de depilar suas partes íntimas. Isso aí já é algo nojento. Isso aí já é algo de higiene. Então, tem coisas que a pessoa que é do homem realmente, agora esse negócio de luxúria, esse negócio dessas maquiagens exageradas, cabelão vermelho, pintura de cabelo, pintura pinta as unhas, põe unha postiça, põe cílio postiço, põe tanta coisa, e isso não é de Deus. E isso se chama luxúria. E está no coração de muitos. Está no coração de muitos. Adornos. Eu te falo uma coisa para os irmãos, uma aliança que a gente usa é adorno. Há uma necessidade da aliança no dedo? Sim, porque é um símbolo de aliança que temos com a nossa esposa e alguém olha e fala, é casado. Agora, qual é a necessidade de usar um adorno no nariz? Usar um adorno aqui, usar um adorno na orelha, usar um adorno no braço, usar um adorno no pescoço. Qual é a finalidade disso aí? Se torna uma luxúria, se torna uma vaidade. Lembra do povo lá no Egito, no deserto? Quando Moisés subiu para o monte,
e ficou no monte em oração, 40 dias e 40 noites. Josué ficou num cume do monte. E Arão, o povo impressionou ele, dizendo: Arão, Moisés é morto. Fazei um Deus para nós. Faz alguma coisa para poder adorar. Arão vai ceder ao povo. Liderança, irmão, não é para poder ceder à vontade do povo. Liderança para poder pregar o que Deus manda, falar o que Deus manda. Liderança é para isso. Por isso que o diabo ele tem raiva de mim e se levanta constantemente contra a minha vida e tenta me matar constantemente por causa disso, irmão. Porque ainda eu estou pregando o que muitos não querem pregar. Então o povo, Arão cedeu. Liderança não é para ceder os caprichos do povo, não, irmão. O povo tem que ouvir a verdade pela boca da liderança e converter ao evangelho, a palavra que Deus dá para a liderança. Moisés tinha cajado, Moisés tinha pulso firme, mas Arão é aquele tipo de liderança frouxa. E outra coisa, o que Arão falou? Vocês fazem festa durante o dia e à noite nós vamos cultuar o Senhor. Dubiedade, idolatria, adoração, quer dizer que durante o dia fazia festa, pecava, fazia o que bem queria, e à noite ia cultuar a Deus? Fingimento, hipocrisia. Irmão, nós temos que ser sinceros que a pessoa passa o dia todo borrocado, passa o dia todo com roupa sensualizando, adornos para todo que é lado, aí à noite vai cultuar. Quer dizer que durante o dia está idolatrando aquilo que é do mundo, aquilo que é momentâneo e passageiro, aquilo que provoca sensualidade, roupas vulgar, e à noite vai cultuar. À noite está dizendo que Deus me ama e que eu amo Deus. Que Deus nos ama é verdade, mas que muitos não amam a Deus, isso também é verdade. Muitos não amam a Deus de verdade. Então a gente observa muita coisa que muita liderança está cedendo aos caprichos do povo. Então Arão cedeu. Aí foi bem assim: o que vocês têm? Pega os seus adornos, pega os seus pertences. E fez o quê? Com os pertences? Derreteu no fogo e fez um bezerro de ouro. Você entende? Se você não tomar cuidado, o seu adorno vê símbolo de idolatria e de adoração. O que foi que Arão usou para poder fazer o bezerro de ouro no deserto? Os adornos. E hoje, os adornos se tornou luxúria na vida de muitos, porque está no coração. Tem pessoas que não saem de casa se não usar adorno. Não saem de casa se fazer isso e aquilo. Se tornou uma luxúria. Se tornou uma idolatria, se tornou um bezerro na vida dessa pessoa. Aí muitos falam: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Que sociedade tem a luz com as trevas? Que sociedade tem um profano com o santo? Que sociedade tem as coisas mundanas com as coisas de Deus? Isso não é julgamento humano, isso é julgamento bíblico. Eu vou voltar em outro vídeo aqui, vou especificar para os irmãos. Teve uma moça na Bíblia que se vestiu de prostituta para poder enganar, se eu não me engano, um dos filhos de Jacó. Depois eu vou trazer esse estudo aqui. Ela se vestiu de prostituta, então tem roupa de prostituta. Então tem roupa que são vulgar. Então tem roupas que aos olhos de Deus, como Isaías capítulo 20, o Senhor falou para ele assim: Isaías, é até vergonhoso dizer isso aqui, irmão. Livro do profeta Isaías capítulo 20 vai dizer assim: o Senhor vai dizer assim, fique 3 anos e meio nu. Acho que é 3 anos e meio nu. Eu vou corrigir com os versículos aqui. Com as suas dagas de fora. E quando o povo olhar para você e sentir vergonha da sua nudez, assim também você vai dizer para eles: Deus sente vergonha de vocês. A filha de Sião tinha se corrompido. No capítulo 3, versículo 16, estava usando pinço no nariz, estava usando adorno para todo que é lado, sapato alto, andando como cascavel, cascavalando como cascavel. Aí você vê hoje tudo isso dentro das igrejas. E o que é que vai acontecer aí hoje em dia, irmão? A sensualidade, a luxúria, a idolatria, a adoração, a adoração, a adornos, a bezerro, tá tudo dentro da igreja. Tudo. De qual geração tu faz parte? Da geração de Josué que ficou num cume do monte, esperando Moisés descer?
Ou você faz parte da geração de Arão, que cedeu, deixou o povo viver do jeito que eles quisessem viver, fez o bezerro de ouro, durante o dia é a prostituição, durante o dia é a adoração ao ídolo, durante o dia é a idolatria, durante o dia é orgias, durante o dia é tudo que não prestava. E à noite o povo ia cultuar. De qual geração você faz parte? Da de Moisés? Da de Josué? Ou da de Arão, que aceita? Hoje, muitas lideranças têm aceitado tudo para poder manter a multidão lá, de qualquer jeito. Deus não quer isso. Deus não quer isso. O povo tem que ouvir a voz de Deus por meio da liderança. E não a liderança ouvir a voz do povo e ceder. A liderança ouve a voz de Deus. Por isso que uma liderança tem que estar constantemente em oração, ouvindo a voz de Deus e não ouvindo a voz do povo. Arão ouviu a voz do povo. Conselho da parte de Deus a gente ouve, mas mundaísmo dentro da igreja, enlarguecer as portas, a gente, liderança, não pode dar ouvido a ninguém, a não ser Deus, concernente à santidade, porque Deus é santo e exige a santidade. Não, pastor, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Para quem quer servir a Deus, o Espírito Santo de Deus ajuda e o capacita e o liberta. Depois, vocês que quiserem que eu volte sobre esse assunto aqui, deixe no comentário. Eu vou printar o comentário, vou colocar e vou estar falando tudo concernente o que eu falei aqui e vou mais a fundo. Vou falar das vestes, dos adornos, de tudo, de tudo. E quero trazer tudo pautado, alicerçado dentro da Bíblia. Você faz parte de qual geração? Das que sentam na mesa de Jezabel e de Acabe? Das que cultua a um Deus no deserto com Arão e tem bezerro? Ou você faz parte da geração de Moisés e Josué? São homens de exemplo. Eu estou falando aqui desse só, dentre muitos outros. Acorda, gente. Acorda para a realidade. Quem prega a Bíblia, quem prega a verdade, quem prega a santidade, é chamado de religioso. Quem prega a profanação e a liberdade falsa, de uma liberalidade total, que são os que estão vivendo na graça. A mesma graça que te dá liberdade hoje para viver do jeito que você quiser, é a mesma graça que vai te lançar tua alma no inferno amanhã. Porque a graça, ela nos dá liberdade de escolha, liberdade de pecar e não ter uma mudança e vai tudo bem. É isso que muitas igrejas estão vivendo hoje. Uma graça, está vivendo a graça de Jesus. Peca, perverteu o evangelho, liberou tudo e está lá, prosperando. E o diabo batendo palma. Mas amanhã o diabo sabe que hoje muitos estão crescendo, fazendo tudo errado. Mas amanhã o juízo de Deus chega na vida dessa pessoa. O diabo é paciente e ele sabe que a nossa vida aqui na terra é curta. E ele luta para levar nossa alma para o inferno. Acorda, gente. Acorda, você que me ouve, que acompanha o meu testemunho, essa mensagem, tudo meu testemunho é bíblico. Eu não estou aqui trazendo aqui uma linha teológica aprofundada do hebraico, disso, daquilo, não. Palavra simples, mas que vem da parte de Deus. O evangelho não é esses mistérios todos que muitos pensam que é difícil de entender, de compreender, não. Jesus pregava de forma simples, que todo mundo entendia e compreendia. O evangelho é isso. E muitos estão hoje distorcendo. A santidade acabou no meio de muitas denominações. O poder de Deus acabou, sumiu, só ficou lá a letra. E um povo que está buscando um benefício material, um sucesso aqui na terra, buscando um triunfo aqui na terra, e nem pensar no céu não pensa. Uma geração de pessoas materialistas que só pensa em conquistar, em ter e avante na terra, de conquistar patrimônios e matrimônios, isso e aquilo.
e estão esquecendo que a nossa maior conquista é o céu. Amém? Deus te abençoe e guarde essa palavra em nome de Jesus.